Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós estamos iniciando a aula de métodos quantitativos para o curso de administração. Nessa primeira aula, vamos tratar sobre a introdução, a organização e a apresentação de dados. Então, temos aqui a parte inicial dessa disciplina de métodos quantitativos. Eu sou a professora Keila Boni, sou licenciada em matemática, sou mestre e doutoranda em ensino de ciências e educação matemática. Nessa disciplina de métodos quantitativos, nós temos que ela está totalmente relacionada ao que chamamos de estatística e de probabilidade. Mas, afinal de contas, o que é estatística? E dessa forma entendemos o que vem a ser métodos quantitativos. Bom, nessa disciplina, basicamente, o que nós estudamos, o foco de estudo, na verdade, é tratar sobre os métodos, os processos que temos de obtenção, de organização e de análise de dados, sendo esses dados oriundos de uma população ou de uma amostra, ou seja, de uma parte de uma certa população. Só que quando nós trabalhamos com uma parte de uma certa população, serão necessários alguns métodos específicos para que possamos ter uma parte realmente representativa de um total de dados, de uma certa população. Sendo assim, nós vamos conhecer alguns desses métodos, nós vamos aqui conhecer todo esse processo de obtenção de dados e também de como que organizamos e de como que analisamos e transformamos de fato esses dados em informações. Ali no slide, eu apresento a ementa dessa disciplina. Então, veja que aqui nós temos 4 tópicos e esses tópicos serão trabalhados especificamente em cada uma das 4 aulas. Então, hoje damos início a esse contexto inicial e a apresentação dos conceitos inerentes à estatística. Então, aqui nós vamos trabalhar agora com os métodos de agrupamento de dados, então entender o que é uma população, o que é uma amostra, como que é feita a obtenção desses dados e como que fazemos inicialmente a organização dos mesmos. Na segunda aula, tratamos sobre medidas descritivas, onde trabalhamos com as medidas de tendência central, que são a média, a moda, a mediana, e também com as medidas de dispersão, como variância e desvio padrão. Na terceira, tratamos sobre a análise de correlação e de regressão linear simples, que são os conceitos importantes para realizarmos inferências e também para realizar tomada de decisões, que é esse um dos principais focos desse estudo para você como futuro administrador. E, por fim, tratamos sobre o cálculo de probabilidade. Então, como mencionado no início, métodos quantitativos está relacionado a esse estudo de estatística e de probabilidade. E, portanto, nós vamos começar tratando sobre essa primeira parte, que é a estatística, trazendo seus métodos, todo o processo, desde a obtenção de dados até a interpretação desses dados já transformados em informação. E, por fim, trazemos essa teoria da probabilidade. Bom, mas como que então, de fato, nós estamos relacionando toda essa disciplina de métodos quantitativos com a estatística? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Então, nós vimos que métodos quantitativos está totalmente relacionado à estatística, onde essa estatística é um ramo da matemática aplicada e ainda pode ser entendida como uma ciência ou um método de estudo, onde a preocupação principal está em listar fatos, ou seja, em obter dados e organizar esses dados para que posteriormente os mesmos sejam transformados em informação, sistematizar os métodos de arranjos, como que nós vamos tratar esse processo de organização, que nós vamos aprender nessa aula, que é o que chamamos de tabelas de frequência. E também, uma das preocupações diz respeito à descrição e a possibilitar a ciência a fazer inferências a partir de observações. Então, essas inferências são feitas a partir do momento em que recolhemos os dados, os organizamos, utilizamos métodos específicos. É o momento, então, em que realizamos um processo de interpretação. Mas, afinal de contas, para você, como futuro administrador, qual que é a importância de todo esse estudo? Principalmente para te auxiliar na tomada de decisões. Ali no outro slide eu apresento alguns exemplos onde a estatística ela é aplicada e onde todo esse estudo de métodos quantitativos serão, portanto, utilizados. Então, algumas das aplicações que eu trouxe aqui para você diz respeito à área governamental e à área
corporativa. Na área governamental, temos a variação no PIB, a variação no IDH, a balança comercial, a previsão de inflação, o mercado financeiro, dentre tantas outras aplicações. Na área corporativa, nós podemos mencionar como exemplos os indicadores econômicos e financeiros, o índice de satisfação de clientes e de colaboradores e os indicadores de produção e de qualidade. Então, em síntese, como já tinha mencionado, perceba que em todas as situações nós temos que passar por todo esse procedimento de recolhimento de dados, de organização desses dados e, a partir deles, fazer todo um processo de inferência, todo um processo de interpretação, onde esse processo vai te auxiliar como futuro administrador a tomar certas decisões. Na sequência, o que nós vamos tratar agora, ali no outro slide, diz respeito à introdução dos conceitos fundamentais. Então, eu trago aqui essa relação agora entre a probabilidade e a estatística. Por que nós separamos, por que nós trabalhamos com aquilo que é chamado de probabilidade e com aquilo que é chamado de estatística? Qual que é a diferença entre elas e como que podemos entendê-las como complementares? Então, a probabilidade, sabemos como que um processo funciona e queremos predizer os resultados de tal processo. Então, veja que nesse caso, nós sabemos como funciona. Nós só queremos fazer, na verdade, uma predição. Como, por exemplo, quando trabalhamos com o lançamento de moedas. Nós sabemos que as únicas probabilidades que temos são de obter cara ou de obter coroa. No caso da estatística, nós não sabemos como que um processo funciona, mas nós podemos observar os resultados para conhecer qual que é a natureza do processo. Então, aqui nós analisamos o comportamento de um processo a partir de informações que são organizadas e a partir de tudo isso é que fazemos a inferência. Então, veja que, de fato, nós vamos começar todo esse nosso estudo a partir da estatística. Então, a partir desses dados, desse processo que inicialmente é desconhecido, mas que nós podemos inferir algo, interpretar algo a partir dos dados que serão trabalhados. Continuando. Quando falamos sobre métodos estatísticos, já que é esse o nosso foco de estudo inicial, é necessário aqui conhecer que esses métodos estatísticos são subdivididos em outros dois estudos, que é a estatística descritiva e a estatística inferencial. Essa primeira, a estatística descritiva, trabalha com análise de dados e medidas, como, por exemplo, aquelas medidas de tendência central e também de dispersão que eu mencionei lá no início, que são elas de tendência central, a média, a moda, a mediana, enquanto que as de tendência de dispersão diz respeito a desvio padrão, por exemplo. Na estatística inferencial, nós vamos utilizar da teoria de probabilidade para fazermos inferências a respeito de uma amostra, enfim. Vamos conhecer um pouco mais sobre cada um desses tipos. O primeiro, a estatística descritiva, preocupa-se com a coleta, a organização, a classificação, a apresentação, interpretação e análise de dados referentes a um determinado fenômeno. E, em geral, essa organização desses dados e o processo de realizar toda uma interpretação vai ocorrer a partir do momento em que organizamos tudo isso por meio de gráficos, por meio de tabelas e que utilizamos medidas que permitem descrever esse fenômeno. Quanto à estatística inferencial, que é aquela que nós também chamamos de indutiva ou de amostral, partindo de uma amostra, estabelecemos hipóteses, tiramos conclusões sobre a população de origem e formulamos previsões fundamentando-se na teoria das probabilidades. Então, aqui é importante chamar a sua atenção para o seguinte: pode ser que quando você vá lá pegar um livro de estatística e você vai querer estudar sobre a estatística inferencial, você não encontre essa estatística com esse nome. Então, veja que quando falamos de estatística indutiva, amostral ou inferencial, estamos, na verdade, falando da mesma coisa.
Então, aqui nós temos como característica, primeiramente, um estabelecimento de hipóteses. O que é isso? Esse processo de estabelecer hipóteses é como estabelecer suposições. Elas podem ser verdadeiras, podem ser falsas, mas serão a partir delas que você vai dar início a todo um processo analítico. Vai ser a partir dessas hipóteses que você vai buscando as suas conclusões sobre uma determinada população e assim buscando fazer uma previsão do que vai ocorrer com essa população. Bom, mas nós estamos aqui o tempo todo falando sobre população, sobre amostra, mas o que isso significa? O que é uma população? O que é uma amostra? Que tipos de métodos que nós vamos utilizar? Bom, para que possamos iniciar esse estudo, é necessário, primeiramente, esclarecer cada um desses termos que serão utilizados no decorrer desse nosso estudo. Vamos começar com o significado de população. Então, primeiramente, as populações nós vamos matematicamente representar por N maiúsculo. Sobre as populações, nós podemos entender como sendo um conjunto de elementos que apresentam em comum determinadas características definidas, também chamada de universo de dados. Então, nós temos alguns dados, algumas informações que, por terem características em comuns, nós podemos dizer que compõem, que pertencem a um determinado conjunto, que é esse nosso conjunto chamado de populações. É o nosso universo de dados, englobando, então, todos os dados que possuem mesmas características. Com relação à amostra, que agora nós chamamos de N minúsculo, na amostra, nós estamos considerando apenas uma parte daquela população. Então, nós tínhamos ali um certo conjunto com vários dados, com vários elementos, que era aquele conjunto universal, era aquele conjunto que nós chamamos de população. Quando nós vamos trabalhar com apenas uma amostra dessa população, nós estamos aqui definindo um subconjunto finito. O que vem a ser esse subconjunto finito? Apenas uma parte dessa população, e é uma parte que dizemos que é representativa dessa população. Só que para eu ter certeza de que essa parte que eu estou pegando da população é realmente representativa, é necessário utilizar, necessário recorrer a alguns métodos adequados. E são esses métodos que nós vamos estudar a partir de hoje. Qual que é o objetivo? Fazer inferências, tirar conclusões sobre populações com base nos resultados da amostra. Então, se eu estou trabalhando com uma certa amostra que é representativa, que representa a população da qual ela foi retirada, da qual nós estamos considerando um certo subconjunto, quer dizer, então, que aquelas inferências, que aquelas interpretações, aquelas conclusões que serão retiradas dessa amostra, eu posso extrapolar para a população. Eu posso considerar também para a população. Dados estatísticos. O que vem a ser dados estatísticos? Então, eu mencionei o tempo todo sobre população, sobre amostra, sobre dados, que na estatística esses dados serão organizados, serão analisados. Mas, afinal de contas, o que nós estamos chamando de dados estatísticos? Qualquer característica que possa ser observada ou medida de alguma maneira. E lembra que nós vimos ali anteriormente, no caso da população, que compõe uma população aqueles dados que apresentam características em comum. Então, vejam que essas características é que vão representar o que estamos chamando de dados. Portanto, os dados estatísticos podem ser entendidos como sendo as matérias-primas da estatística. Afinal de contas, todo o processo de inferência se dará a partir desses dados que dizemos que são observáveis. Além dessa definição de população, de amostra e de dados, existe ainda uma outra definição que precisamos esclarecer, pois estará o tempo todo aqui na nossa fala, aqui no nosso estudo. Veja comigo. Diz respeito à ideia de variável. O que vem a ser variável? Você já deve ter ouvido falar sobre isso nas suas aulas de matemática, lá na educação básica. Vamos recordar um pouco o que vem a ser variável de maneira mais precisa, agora voltada para os métodos quantitativos. Então, a variável é aquilo que se deseja observar para se tirar algum tipo de conclusão.
Então, dentre ali os dados, o que nós vamos observar de fato é isso que nós estamos chamando de variável. Geralmente são selecionadas por processos de amostragem, então por meio das amostras que nós retiramos de uma determinada população, e nós vamos representar matematicamente, simbolicamente, por letras maiúsculas do nosso alfabeto, como por exemplo o X, o Y e assim por diante. Em resumo ainda, nós podemos dizer que as variáveis ou os dados podem ser subdivididos em quantitativos e qualitativos. O que vem a ser essa diferença desses dados, dessas variáveis? Bom, as variáveis que são quantitativas, como já diz o próprio nome, diz respeito à quantidade. Então, são informações que são numéricas. Agora, as qualitativas, que diz respeito à qualidade, são aquelas variáveis que nos trazem certos atributos, que nos trazem, então, certas características, certas qualidades. Além disso, tanto as variáveis quantitativas quanto as qualitativas, elas se subdividem. As quantitativas podem ser discretas ou contínuas. As discretas são quando nós trabalhamos com valores que são inteiros, então 1, 2, 3, o 100 e assim por diante. Enquanto que as contínuas são aqueles valores decimais, onde nós envolvemos, então, todo um processo contínuo, onde além do 0, do 1, do 2, do 3, nós envolvemos também aqueles valores que estão ali entre esses números inteiros. Por exemplo, entre o 0 e o 1, nós temos 0,001, 0,5 e assim sucessivamente. As qualitativas se subdividem em nominais, são aquelas que apenas representam um certo atributo da variável, uma certa qualidade dessa variável, mas que não tem uma ordem específica. E as ordinais, que além de trazer essa característica de um atributo, também estabelecemos uma certa ordem. Bom, vamos entender um pouco melhor cada uma dessas subdivisões. Começando pela variável qualitativa. Então, nós vimos que a variável qualitativa, ela pode ser de dois tipos, nominais e ordinais. Onde as nominais são aquelas que não são ordenáveis e as ordinais é que são ordenáveis. Então, é isso que diferencia cada um desses dois tipos. Bom, qual que seria um exemplo de qualitativa nominal, onde nós não estabelecemos uma certa ordem? A religião. Se eu pesquiso, então, qual que é a religião de uma determinada população, eu vou ali obter diversos tipos de religiões, porém não existe uma ordenação para isso, são apenas atributos. Quanto ao sexo feminino, masculino, também não existe, não há necessidade de estabelecer uma certa ordem. A raça, a cor e assim por diante. Exemplos de qualitativa ordinais, que são aqueles dados que são ordenáveis. Quando eu falo de um concurso de beleza, no concurso de beleza nós vamos estabelecer quem que vai ser a primeira, a segunda ou a terceira colocada. Então veja que já tem agora uma certa ordem. Também quando falamos sobre nível de instrução, se completou o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, e também sobre classe social, que também existe uma certa ordem na sua apresentação. Sobre as variáveis quantitativas, estas podem ser dos tipos discretas e contínuas. Como eu já tinha adiantado, as discretas, elas podem assumir apenas valores que são inteiros em pontos da reta real. Por exemplo, se eu vou falar do número de estudantes numa sala de aula, faz sentido eu falar em 5,5 estudantes? Como que eu represento a metade de um estudante? Se eu estou falando de um número de pessoas, eu preciso falar de números inteiros. Quando falamos também sobre acidentes em uma fábrica, em uma determinada semana, em um determinado mês, aconteceram lá 2, 3 acidentes. Não tem como ocorrer um acidente pela metade, não tem como acontecer um terço de um acidente. Então, é quantitativa discreta. As quantitativas contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor num certo intervalo contínuo da reta real. Então, se eu tenho lá a reta real, onde eu estou aqui evidenciando os valores que são inteiros, como, por exemplo, 1, 2, 3, 4,
eu não envolvo aqui na quantitativa contínuas apenas esses valores inteiros. Eu vou envolver também todos aqueles valores que estão aqui dentro desse intervalo entre 1 e o 2, entre o 2 e o 3 e assim por diante. Então, utilizamos aqui, consideramos aqui valores que são decimais. Por exemplo, quando eu falo do peso, agora sim faz sentido eu falar em, por exemplo, 65,5. O que seria esse vírgula 5? Eu já não estou mais falando da parte de quilogramas, estou entrando em gramas. Quando vamos falar da altura, existe pessoa que mede 1,70 m, 1,72 m e assim sucessivamente. Então, trabalhamos agora com números que temos vírgula. Bom, mas será que somente eu consigo encontrar variáveis que vão ser classificadas em um único tipo? Vamos ver alguns exemplos. Então, uma observação. A mesma população, ela pode originar diferentes tipos de dados. Então, quando eu estou considerando uma população, que nós já vimos que é aquela em que vai englobar todo um conjunto de dados com características em comuns, nem sempre eu vou encontrar nessas características um único tipo de dado. Eu posso, dentro de uma mesma população, encontrar diferentes tipos. Por exemplo, vamos considerar como população os alunos de administração. Então, vamos considerar esses alunos e que tipos de dados nós poderemos considerar aqui. Bom, nos contínuos, nós podemos considerar, por exemplo, o salário. Qual que seria o salário de cada um desses alunos de administração? Como discretos, como uma variável discreta, poderíamos considerar o número de classes, o número de turmas, que aqui nós não podemos considerar com valores quebrados. Os nominais, homem e mulher. Então, podemos dividir esses dados desses alunos de administração como homem e como mulher. E também nós temos o por posto. O que seria o por posto? Seria aquele relacionado a uma certa ordem, relacionado a um valor ordinal. O que eu poderia classificar aqui? Terceiro grau. Ou seja, os alunos de administração estão em um curso superior e, portanto, estão cursando agora o terceiro grau, que seria o grau de instrução. Deu para entender um pouco cada uma dessas classificações? Como que nós conseguimos classificar essas variáveis? Bom, vamos agora ver um exemplo onde poderemos classificar algumas situações e entender um pouco melhor esses assuntos. Então, aqui no exemplo, nós vamos identificar os seguintes exemplos em termos de tipos de dados variáveis. Aqui no item A, nós temos 17 gramas. 17 gramas, se estamos falando, então, dessa mensuração de massa, nós podemos obter esse valor de gramas tanto de maneira inteira quanto de uma maneira contínua. Sendo assim, nós temos quantitativo contínuo. No item B, 3 certos, 2 errados. Veja que aqui nós estamos nos referindo à quantidade que é certa, à quantidade que é errada. Não tem como eu falar agora em variáveis contínuas. Assim, nós temos aqui quantitativo, pois estamos envolvendo valores. Então, quantitativo, porém, estamos falando agora de variáveis que são discretas. 25 segundos. Estamos falando agora da contagem de tempo. O tempo, nós podemos falar sobre 25 segundos, mas eu poderia falar também, por exemplo, 25 segundos e alguns milésimos de segundos. Então, eu poderia também quebrar esse valor. Dessa forma, é possível tratar do tempo como sendo quantitativa contínua. Então, quantitativa contínua. 25 alunos na classe, 25 alunos em uma sala de aula. Nesse caso aqui, nós temos quantitativa, que vai ser discreta. O mais aprazível, o que isso significa? O que é aprazível? Aquilo que vai provocar prazer. Então, eu posso aqui, nesse caso, dizer que se trata de uma certa qualidade, que se trata de um certo atributo. E, portanto, agora nós temos uma variável que vai ser classificada como qualitativa. Mas ela vai ser o que tipo de qualitativa?
Nesse caso aqui, veja que nós estamos dizendo o mais aprazível. Eu poderia dizer também o menos aprazível. E se eu quisesse, eu poderia ordenar essas informações. Se eu quiser, por exemplo, ordenar do menos aprazível para o mais aprazível, então eu poderia falar sobre uma variável que é qualitativa ordinal. E por fim, 5 acidentes no mês de maio, que eu já tinha exemplificado anteriormente, se trata de quantitativo. Então, quantitativo que vai ser discreto. Então, aqui são apenas alguns exemplos para que você possa compreender um pouco melhor como que nós classificamos esses dados, como que nós consideramos um certo dado como sendo quantitativo, como sendo qualitativo e também de acordo com as subdivisões. Agora, para que você possa refletir um pouco mais sobre tudo isso que falamos e também sobre todo esse estudo que estamos iniciando, eu trago agora um momento de reflexão. Então, como que nossa vida é influenciada diretamente por informações apresentadas por veículos de informação? Você já deve ter percebido, seja pela internet, seja por um jornal escrito, seja por um jornal na TV ou por outro programa de TV, enfim, algumas informações que são dadas em formas de tabelas, em forma de gráficos, algumas informações que são estatísticas. Principalmente agora que estamos em um ano eleitoral e a todo momento está ali mostrando por meio de gráficos qual é o candidato que está apontando ali naquelas pesquisas. Como que todo esse processo, como que toda essa estatística que está sendo trazida por esses veículos de informação pode influenciar na nossa vida? Reflita um pouco sobre isso, daqui a pouco retornamos. E aí, como que então toda essa informação estatística pode estar, de certa forma, relacionado no seu cotidiano, na sua vida, no seu dia a dia? Vamos pensar um pouco em algumas informações que são estatísticas. Um bom exemplo seria a previsão do tempo. Na previsão do tempo, não tem como termos a certeza do que vai acontecer naquele dia, do que vai acontecer durante a semana, com o tempo. Mas é possível fazer toda uma inferência, uma interpretação do que pode acontecer, considerando fatores climáticos, considerando o que ocorreu ali naqueles últimos dias. E de acordo com o que você visualiza nesses resultados, você consegue se decidir se você vai tirar uma roupa um pouco mais quentinha do guarda-roupa, se você deve sair de casa levando um guarda-chuva, enfim. Um outro exemplo diz respeito a essas informações que estão agora relacionadas a esse período de eleições, onde às vezes existem eleitores que estão indecisos, não sabem ainda em quem deve votar, e às vezes, quando a pesquisa mostra quem que está na frente, acaba, de certa forma, influenciando esse eleitor indeciso na sua tomada de decisão. Ainda existem outros conceitos importantes nesse estudo da estatística. Vamos conhecer. Então, aqui nós vamos falar agora sobre parâmetros e sobre estatísticas ou estimadores. Sobre os parâmetros, nós estamos agora falando sobre medidas populacionais, que é quando se investiga a população em sua totalidade. Então, quando nós estamos analisando toda uma população, nós estamos trabalhando com o que chamamos de parâmetros. E nessa situação é possível fazer inferências onde toda a população foi investigada. Nas
Nas estatísticas ou estimadores, nós estamos agora trabalhando com medidas que são obtidas por uma amostra daquela população. Então, quando eu trabalho com a população como um todo, eu me refiro a parâmetro. Quando eu trabalho com apenas uma parte dessa população, com uma amostra, então estamos falando de estimadores. Nessa situação, é possível utilizar as teorias inferenciais, que são aqueles métodos que nós vamos estudar, que vão nos garantir que essa amostra seja representativa da população, para então se tirar conclusões mais gerais. Então, generalizar essas inferências para a população como um todo. E nos nossos cálculos matemáticos, nós veremos que essa identificação de quando estamos trabalhando com parâmetros e quando estamos trabalhando com estimadores vai fazer toda a diferença em como nós vamos representar cada um dos conceitos matemáticos que serão trabalhados. Por exemplo, quando formos trabalhar com a média, se eu estiver me referindo a uma população, a um parâmetro, então utilizamos como representando a média o μ. Agora, se eu estou tratando de média envolvendo apenas uma amostra, ou seja, um estimador, então representamos por x-bar. Quando trabalharmos com variância, o parâmetro será representado por sigma ao quadrado, enquanto que o estimador por S maiúsculo ao quadrado. O desvio padrão, vamos representar parâmetro por sigma e o estimador por S. E a proporção, vamos representar parâmetro por π e o estimador por P com esse acento circunflexo. Então, preste muita atenção nesses símbolos que nós vamos utilizar. Afinal de contas, serão por meio desses símbolos que você vai conseguir diferenciar em que momentos estamos nos referindo à população, em que momentos estamos nos referindo a apenas uma parte da população, apenas uma amostra. Vamos dar sequência. E sobre o processo de amostragem, a teoria da amostragem ela garante que se possa fazer a inferência, ou seja, a extrapolação do que se observou na amostra para a população da qual ela foi retirada. Ou seja, por que é importante, às vezes, trabalhar com esse processo de amostra? Por que eu deixo, muitas vezes, de trabalhar com uma população em geral para pegar apenas uma amostra dela? Existem algumas situações em que trabalhar com a população se torna um processo inviável. Inviável em que sentido? Às vezes a amostra, a população ela é muito grande, onde eu quero, às vezes, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre o gosto do consumidor, sobre o gosto da população, sobre em quem a população pretende votar para o prefeito, enfim. E eu vou pegar ali todo o município, ou eu vou pegar, dependendo do que eu estou falando, todo o país, toda a população desse país. Se torna um processo praticamente impossível. Imagina como que eu vou analisar todos esses dados. Então, o que nós fazemos? Quando a população ela é muito grande, que se torna inviável analisar toda essa população, nós pegamos apenas uma amostra. Mas imagina só, se eu quero tratar sobre uma certa informação em nível nacional. Aí eu quero ter uma ideia sobre qual que vai ser a informação em nível nacional, mas eu vou fazer uma análise somente no Paraná. Ou eu vou fazer uma análise somente lá na Bahia. É lógico que, às vezes, dependendo da situação, a resposta que vai ser dada em um estado ou em outro vai ser totalmente diferente. Nesse caso, nós estamos dizendo que a amostra, se eu pego apenas um único estado, eu não posso dizer que ela é representativa para o Brasil como um todo. Então, agora nós vamos conhecer algumas técnicas, alguns métodos que vai nos auxiliar a entender como que eu faço para que uma amostra seja, de fato, representativa. Vamos dar sequência. Bom, antes disso, nós vamos, então, aqui ainda tratar sobre mais algumas informações relacionadas aos nossos estudos de estatística e probabilidade, tratando agora um pouco sobre os métodos probabilísticos. Então, cada elemento da população deve possuir a mesma probabilidade de ser selecionado. O método garante a aplicação da inferência estatística. Então, veja que esse método probabilístico é o que vai nos auxiliar aquilo que nos diz que, quando vamos pegar apenas uma amostra da população, é necessário ter a noção de que nós estamos recorrendo a uma mesma probabilidade de selecionar os dados dessa população. Ainda esse método probabilístico, ele pode ser entendido de algumas maneiras diferentes. Ele pode ser casual ou aleatório simples, que é o processo mais simples e é o mais utilizado.
e serve para formar a amostra, numerarmos a população e realizarmos um sorteio aleatório, escolhendo cerca de 5% a 10% dos elementos da população. Um outro tipo diz respeito à amostragem proporcional estratificada, que vai ser aquele tipo adequado quando a população ela é dividida em estratos ou subgrupos. Ou seja, quando estamos, então, de certa forma, dividindo, reagrupando essa certa população. Deve-se garantir a representatividade de cada extrato da população. E, por fim, a amostragem sistemática. Como o terceiro tópico, a amostragem sistemática. Utiliza-se quando os elementos da população já se encontram ordenados ou organizados de alguma maneira. E agora sim, por fim, a amostragem que é por cotas, que vai ser realizada quando o pesquisador encontra em entrevista um número pré-determinado de pessoas, pertencente a cada uma das várias categorias da população. Então, aqui foram definidas 4 maneiras distintas em que é possível realizar esse processo de amostragem. Esse processo em que nós podemos selecionar apenas uma parte da população. Dando sequência, no outro slide, sobre métodos não probabilísticos. Então, além daqueles métodos que foram mencionados para o processo de amostragem, existem também aqueles métodos chamados de não probabilísticos, em que os elementos que irão compor a amostra são escolhidos de forma deliberada, ou seja, onde não estamos considerando a mesma probabilidade de se escolher os dados para aquela amostra. Assim, nós temos aqui que nesse método não probabilístico, em geral, nós não conseguimos uma parte que vai ser representativa da população, já que eu não estou ali dando a chance de obter esses dados numa mesma probabilidade e, portanto, não conseguimos generalizar por que a amostra ela não é representativa. Nesse método não probabilístico, não é possível fazer, portanto, a generalização dos resultados obtidos na pesquisa. Afinal de contas, as amostras não nos garantem a representatividade da população. Seria aquele exemplo que eu tinha mencionado, em que estamos querendo fazer uma pesquisa no país como um todo, só que eu acabo ali recolhendo meus dados em um único estado. E assim eu não posso considerar essa informação, e não posso considerar esses dados como sendo representativos. Bom, nós estamos o tempo todo falando sobre esse processo de recolha de dados, de organização de dados, de interpretação de dados. Mas, afinal de contas, como que nós estamos analisando, como que nós realizamos o método estatístico? Bom, para dar um norte para você nesse método estatístico, nós temos aqui as fases em que esse método se subdivide. Então, o primeiro passo é a definição do problema. É necessário, primeiramente, definir qual é o problema que você quer responder a partir dos dados que serão organizados e analisados. Então, para que você tenha uma ideia do que você quer analisar em toda essa situação, é necessário, primeiramente, definir e deixar muito bem definido qual que é o problema que você pretende responder. Na sequência, é necessário ter um planejamento. Então, planejar o passo a passo, tudo o que você pretende fazer, como que você vai buscar responder a essa problemática que foi levantada aqui inicialmente. Então, por exemplo, organizar um cronograma com todas as datas, com toda a informação necessária de como que você vai organizar todo esse processo para a obtenção do dado, para tentar responder ao seu problema, enfim, definir toda uma metodologia de como que você vai elaborar todo esse processo estatístico. Em seguida, é o momento de fazer a coleta ou levantamento dos dados, e isso pode se dar de diversas maneiras, que nós veremos daqui a pouco. Em seguida, realizar a apuração dos dados, ou é o que chamamos também de sumarização. Na sequência, apresentar esses dados e, por fim, vem então a parte crucial, que é a parte de fazer a análise e a interpretação dos dados.
Vamos entender um pouco melhor cada um desses processos. Então, vejam que são diversas fases, que em geral são seguidas, para que possamos, de fato, trabalhar com isso que estamos chamando de método estatístico. Então, começa desde o momento em que definimos um certo problema a ser respondido e vamos sucessivamente seguindo alguns passos até chegar nesse momento de transformar esses dados, de fato, em uma informação. Aquela informação que vai nos levar a uma interpretação, a uma conclusão, que ou vai ser de uma população como um todo, ou vai ser de uma parte dessa população que é representativa da mesma. Vamos conhecer cada um desse passo a passo. Então, começando pela definição do problema. É a definição ou formulação correta do problema que será estudado. Então, é aquilo que, de certa forma, vai nortear todo o seu método estatístico. Envolve ainda nessa definição do problema a escolha da natureza dos dados, ou seja, quando você vai formular o problema, de certa forma essa formulação já te ajuda a definir qual que vai ser a melhor maneira possível de fazer a recolha dos dados, e também já te leva à revisão da literatura. Então, exame de outros levantamentos realizados no mesmo campo e análogos. Parte da informação de que necessita pode, muitas vezes, ser encontrada. Então, a partir do momento em que o problema ele já é definido, você já consegue dar início, já dar um start ali em todo esse processo estatístico. Você já consegue ter uma ideia de como que você vai conseguir coletar os seus dados, qual que vai ser a melhor maneira possível, e também você já pode ir buscar em outras fontes algumas informações. Afinal de contas, antes de iniciar todo esse processo de dados, pode ser que em outras fontes você já consiga ter parcialmente, no mínimo parcialmente, algumas respostas para essa sua pergunta que foi levantada. Além disso, no outro slide, saber exatamente aquilo que se pretende pesquisar é o mesmo que definir de maneira correta o problema. Ou seja, é o mesmo que definir de maneira correta quais são as variáveis, qual que vai ser a população, quais que serão as hipóteses, enfim, tudo aquilo que está envolvido nesse método estatístico. Além disso, não basta somente formular o problema. Basta também ter muito bem definido quais são os seus objetivos, sejam eles gerais, sejam eles específicos ou sejam ambos. Nesse momento de definir objetivos, nós temos a definição com exatidão daquilo que se pretende com a pesquisa. Então, não é somente responder a pergunta, existe um objetivo por trás de tudo aquilo, qual que é ele, o que você pretende de fato com essa pesquisa. É recomendável ter em vista um objetivo para o estudo, em lugar de coletar o material e defini-lo no decorrer do trabalho ou somente no final. Sobre o planejamento. O planejamento diz respeito ao que chamamos de metodologia. Metodologia se refere a método. Então, qual que vai ser o método que você vai adotar para poder cumprir com aqueles objetivos, para poder responder à sua problemática. Então, envolve a formulação de um plano adequado para realizar a coleta de dados. E que tipos de levantamentos que poderão ser realizados? Como vimos, você pode fazer esse levantamento de uma população, ou seja, de um universo de dados, ou também pode fazer apenas de uma parte desse universo, que é aquilo que nós chamamos de amostragem. É importante nessa fase de planejamento elaborar um cronograma, onde estará estabelecido todos os prazos para todas as fases até chegar na interpretação e no resultado final. É necessário envolver também todos os custos possíveis para a realização desse método estatístico. É necessário o exame das informações que estão disponíveis, então foi aquilo que já foi mencionado, buscar inicialmente em fontes complementares para depois ir buscar as informações por meio de dados, fazer o delineamento da amostra, a forma como serão coletados os dados, ou seja, pode ser por meio de uma entrevista, pode ser por meio de um questionário, enfim, dependendo da área, até mesmo por informações experimentais. Setores ou áreas de investigação, então também é definido nesse momento de planejamento, o grau de precisão exigido, entre muitos outros. Sobre a coleta de dados, refere-se à obtenção, à reunião e ao registro sistemático
de dados, com um certo objetivo determinado. Então, veja todo esse processo sempre visando resolver aquela situação, problema do início e também a cumprir com os objetivos que foram pré-determinados. Aqui nessa coleta de dados, nós temos ainda uma observação. Os dados eles devem sofrer uma crítica criteriosa com o objetivo de afastar os erros tão comuns nessa natureza de trabalho. Então, os dados, como já tínhamos mencionado, eles precisam ser representativos e esses dados precisam ser recolhidos também com muito critério. É preciso, ainda que em muitos casos nós consideramos de fato certos erros, ainda assim, quanto mais pudermos afastar esses erros, melhor. As informações inexatas ou omissas, elas devem ser corrigidas, mas não corrigidas de qualquer maneira. Como, por exemplo, os questionários, eles devem voltar à fonte de origem sempre que se fizer necessário sua correção ou complementação. Então, se você, de repente, aplicou ali um certo questionário, ou se fez uma certa entrevista, se percebeu algumas informações inexatas, ou se foram omitidas algumas informações que seriam necessárias aqui na sua pesquisa, é muito importante que você retorne a campo, que você busque, então, a fonte original para tentar fazer as possíveis correções nesses dados que foram coletados. E ainda falando sobre os dados, sobre o levantamento de dados, esses poderão ser realizados de 3 maneiras distintas. Ou nós podemos classificar esse levantamento como sendo contínuos, então é num processo em que você vai recolher esses dados à medida em que eles vão acontecendo, então de uma maneira contínua, seja diária, seja por hora, enfim. Periódicos, então esse periódicos aqui seria, por exemplo, aquelas informações estatísticas que são trabalhadas, que são levantadas pelo censo demográfico do IBGE, enfim, são aquelas que ocorrem a cada 2 anos, a cada 10 anos, enfim, são informações que têm um certo período para serem levantadas. E as ocasionais. Essas ocasionais nós podemos entender como sendo aquele tipo que não tem uma certa continuidade, que não tem uma certa periodicidade. São eventos que ocorrem ocasionalmente, ou seja, que às vezes ocorreu em um certo momento e pode ser que não volte mais a acontecer. Então, não tem uma certa continuidade, não tem uma certa periodicidade. Na sequência, ainda falando um pouco sobre os dados, sobre a apuração dos dados, para que seja possível retirar alguma informação, ou seja, transformar esses dados em informação, primeiramente nós precisamos organizá-los. Ou seja, primeiramente nós vamos reunir esses dados através de sua contagem e através do seu agrupamento, que é isso que nós vamos fazer daqui a pouco no processo, no primeiro método que nós temos para realizar esse processo de agrupamento. Também é necessário um trabalho de condensação e de tabulação dos dados. Então, uma das melhores maneiras que nós temos de realizar o agrupamento, de realizar a organização desses dados, é por meio de tabelas. Sobre a exposição ou apresentação desses dados. Mostrar os resultados obtidos na coleta e na organização. 2 formas de apresentação que não se excluem mutuamente são por meio de tabela e por meio de gráficos. Então, pela tabela, é possível fazer uma apresentação numérica desses dados, enquanto pela gráfica fazemos uma apresentação geométrica. E veja que aqui em nenhum momento estamos dizendo que elas se excluem. Na verdade, são 2 representações que se complementam. Isso porque, por meio da tabela, nós temos as informações na íntegra. Nós conseguimos, então, trazer uma representatividade maior sobre as informações relacionadas a esses dados. Tudo isso sendo apresentado de forma numérica. Só que, dependendo da situação, nem sempre é viável apresentar esses dados na forma de tabela. Às vezes, essa quantidade excessiva de informações acaba, de certa forma, confundindo o leitor, confundindo aquele que vai ter acesso a essas informações. Sendo assim, em algumas situações, acaba sendo necessário fazer a representação gráfica, que seria aquela representação mais visual, aquela representação mais fácil de entender. E por esse motivo mesmo que métodos estatísticos, que informações estatísticas nos veículos de informação, em geral não aparecem em forma de tabela, aparecem em forma de gráfico. Só que para o pesquisador chegar naquele gráfico, primeiro ele precisou passar pela tabela.
Afinal de contas, é a tabela que vai trazer de uma maneira mais precisa, de maneira mais completa, todas as informações. Porém, no momento de transmitir para outra pessoa as informações, se torna bem mais simples a análise por meio de uma representação gráfica. Por esse motivo, são dois tipos de apresentações que não se excluem, mas que, de certa forma, se complementam. Dando sequência no outro slide, falando um pouco sobre cada uma dessas apresentações, a apresentação tabular é aquela, então, que nos apresenta um número maior de dados. É onde podemos dispor os dados em forma de linhas e de colunas, distribuídos de modo ordenado, seguindo, lógico, algumas regras práticas que são adotadas pelo Conselho Nacional de Estatística. Qual que é a vantagem dessa apresentação tabular? Conseguir expor sistematicamente em um único local todos os resultados. Tem alguma desvantagem? Tem, que foi aquela que eu tinha mencionado. A desvantagem é que nós temos tantas informações, ela nos traz, então, tantos dados, que às vezes, dependendo de quem vai olhar para essas informações tabeladas, ao invés de auxiliar nesse processo de entendimento, acaba, de certa forma, confundindo. Sobre a apresentação gráfica, ali no outro slide, é uma visão rápida e clara do fenômeno e da sua variação. Os gráficos são utilizados para mostrar de forma visual os resultados da pesquisa e também possibilitam a nossa análise visual. Porém, existem informações mais precisas que não serão possíveis de serem visualizadas no gráfico, apenas por meio da tabela. Continuando ainda todas aquelas fases do método estatístico, nós temos a fase de análise e interpretação dos dados, que é o momento, então, que mais irá exigir do pesquisador. É o momento em que ele deverá se debruçar sobre os dados e buscar interpretar, buscar, então, concluir algo a respeito daquilo ali que ele está agora tentando trazer, transformando em informação. É, portanto, a fase mais importante e, ao mesmo tempo, é a fase mais delicada de todo o processo. O interesse maior nessa fase é o de tirar conclusões que auxiliem o pesquisador a resolver o seu problema. Então, agora, depois que já passou por todas as fases, chega o momento de retornar lá no início e verificar se, de fato, todo esse processo que foi feito vai ou não resolver o seu problema que foi levantado lá no início, se vai ou não cumprir com todos os objetivos que foram delineados. Esse processo ainda está ligado, essencialmente, ao cálculo de medidas, cuja finalidade principal é o de descrever o fenômeno. Entra aqui, então, agora, uma parte totalmente matemática, né? Como que nós vamos descrever esse fenômeno? E vamos descrever isso por meio de cálculos, por meio de medidas, que são essas as ferramentas que você aprenderá no decorrer dessa disciplina. Dando sequência no outro slide, aqui eu apresento alguns exemplos de gráficos estatísticos. Então, nós temos diversos tipos de gráficos, tais como esses que estão aqui sendo exemplificados. O primeiro deles é o que nós chamamos de gráfico de linhas. O segundo e o terceiro, ambos são chamados de histograma. Então, aqui nós temos um histograma e aqui também. Só que eles são diferentes somente na apresentação. Qual que é a diferença? Nós temos aqui nesse primeiro histograma que os retângulos eles estão todos juntinhos, enquanto que o outro histograma nós temos os retângulos que estão separados. Em geral, quanto que nós utilizamos cada um deles? O histograma, geralmente, nós utilizamos quando trabalhamos com dados que são contínuos, ou seja, com aquelas variáveis que consideramos como contínuas, envolvendo, então, valores também decimais. E utilizamos muito também na distribuição de frequência, que estudaremos daqui a pouco. Esse outro histograma, onde os retângulos estão separados, que é o histograma na forma de colunas, são aqueles que mais utilizamos ao trabalhar com os dados que são discretos. Outros tipos de gráficos que também podemos encontrar são esses daqui, são esses exemplos. O primeiro deles é o que nós chamamos de pictogramas. Então,
Então, é quando envolvemos imagens, buscando trazer essas imagens de uma maneira que representa aqueles dados que estão sendo trabalhados, como aqui, por exemplo, estamos falando de mais vagas e de mais alunos, e representamos esses mais alunos, então, por tamanhos diferentes, por cores diferentes. Temos também o gráfico, que geralmente é chamado gráfico de pizza, mas que o nome correto de ser chamado é o gráfico de setor. Isso porque nós temos um círculo que ele está sendo dividido em setores, sendo esses setores de cores diferentes, e onde nós temos aqui do lado uma legenda do que representa cada uma dessas cores, e esses tamanhos dos setores estão distribuídos de forma proporcional, em forma de porcentagem. E por fim, aqui nós temos um outro histograma, também é um histograma em barras, a única diferença agora é que nós temos as barras na horizontal e não na vertical, como nós vimos anteriormente. Então, são alguns tipos de gráficos que nós podemos utilizar para representar os nossos dados. Qual que é o melhor tipo de gráfico? Depende da situação. Depende do que você quer, de qual informação que você quer passar visualmente para quem vai ter acesso a todos os dados que você analisou. Bom, mas nós falamos de métodos. O tempo todo estamos falando de métodos para que possamos realizar toda essa fase estatística e que nesse processo nós podemos trabalhar com população, podemos trabalhar com amostragem. Mas que métodos são esses? Como que a partir do momento em que recolhemos os dados, nós começamos esse processo de organização? Então é nesse estudo que vamos adentrar a partir de agora. Acompanhem comigo. Então, nós vamos falar agora sobre a distribuição de frequência. Na distribuição de frequência, o primeiro processo que nós temos é o de construção de tabela, onde nós vamos fazer uma tabela resumida para organizar os dados. Então, nessa tabela resumida, os dados são organizados em grupos de classes ou de categorias, convenientemente estabelecidas e numericamente ordenadas. Vamos ainda, por meio da distribuição de frequência, condensar uma coleção de dados conforme as frequências ou repetições de seus valores. E ainda a sua construção vai depender do tipo de dado com os quais estamos lidando. Se estamos tratando de variáveis que são contínuas ou discretas. Quando trabalharmos com os dados que são contínuos, nós vamos seguir os seguintes passo a passo. Então, nós temos aqui como estágios para esse processo de distribuição de frequência de dados contínuos os passos seguintes. O primeiro, que é estimar a quantidade de classes ou de intervalos de agrupamento dos dados. Bom, então nós estamos aqui falando de classes ou de intervalos. O que seriam essas classes ou intervalos? Bom, quando nós estamos trabalhando com um número que é muito grande de dados, o que nós fazemos? Não dá para trabalhar com cada representação desses dados. O que nós fazemos, então, é distribuí-los em certas classes, em certos intervalos, em certas faixas de valores. Por exemplo, quando falamos sobre idades, nós dividimos as idades em faixas etárias. Então, seria mais ou menos o mesmo processo estabelecer esses dados em forma de classes. Segundo passo, determinar a amplitude das classes. Então, por exemplo, eu estou falando da faixa etária. Como que eu vou distribuir as idades nessa faixa etária? Eu posso colocar, por exemplo, de 0 a 5 anos, de 5 até 10 anos, ou eu poderia também, ao invés de colocar a cada 5 anos, eu poderia colocar a cada 10 anos, a cada 20 anos. Enfim, como que eu vou estabelecer esses intervalos dessa classe diz respeito a isso que está sendo chamado de amplitude. E o terceiro passo é enquadrar os dados nas classes, mediante contagem e apresentar os resultados em uma tabela ou gráfico. Então, o que seria essa contagem? Seria exatamente contar os dados. Então, observar quantos dados que podem ser alocados em uma certa classe. Então, por exemplo, se eu estou falando ali de várias idades, que vai lá de 0 até 100 anos, e eu já estabeleci uma classe cuja amplitude é 5, ou seja, de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15 e assim por diante. Eu vou contar dentre ali os meus dados, seja da população, seja da amostra, eu vou contar quantos são os dados que eu posso agrupar na primeira classe, de 0 a 5 anos.
quantos que eu vou agrupar na próxima classe, que vai ser de 5 a 10 anos, e assim sucessivamente. Vamos entender um pouco melhor esse processo a partir de um exemplo, onde no exemplo nós teremos alguns dados já foram coletados, onde o primeiro passo vai ser organizar esses dados. Então, quando eu recolho os dados, inicialmente não existe uma certa organização, não existe uma certa ordenação, é o que nós chamamos de dados brutos. O primeiro passo para começarmos esse processo de tabulação vai ser realizar uma organização desses dados. De que maneira? Ou eu estabeleço uma ordem crescente ou uma ordem decrescente, onde, quando eu faço essa organização, eu passo a chamar esses dados brutos de rol. Vamos acompanhar o exemplo. Os dados a seguir representam o tempo em minutos, em que 45 operadores de máquina demoraram para fazer o setup de uma máquina. Então, aqui nós temos os dados. Perceba que esses dados agora não são mais dados brutos. Eu vou chamar esses dados aqui, esse conjunto de dados, de rol. O que isso significa? Eu chamo esse conjunto de dados de rol porque eles estão organizados. De que maneira? Eu organizei aqui de uma maneira crescente. Então, veja que eu tenho aqui 3,9, 4, 4,4, 5, 5,4, 5,5 e assim sucessivamente até chegar no maior valor. Então, a partir do momento que estão organizados, chamamos esse conjunto de dados de rol. Bom, o que nós fazemos agora com esse conjunto de dados que já está organizado? Nós vamos dar início a esse processo de tabulação. Nesse processo de tabulação, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que, inicialmente, determinar as classes. Para determinar essas classes, lembra da faixa etária? Quando eu coloco de 0 a 5, ou eu coloco de 0 a 10, ou de 0 a 15. Quando eu vou estabelecer essas classes, eu preciso determinar em que amplitude que eu estou colocando essas classes. Para só depois eu começar todo o processo de contagem, ou seja, o processo de frequência em que estamos analisando esses dados. Vamos ver então esse processo como que fica. Então, veja que o primeiro passo é determinar o número de classes, ou seja, fazer a nossa estimativa. Como que vamos determinar o número de classes? Considerando os dados. Vocês viram que foram fornecidos aqui nessa tabela 45 dados, que estão, então, distribuídos de uma maneira ordenada, formando o nosso rol. Para determinar esse número de classes, nós vamos pegar essa quantidade total de dados que temos, que é de 45, e vamos determinar a raiz quadrada desse valor. Vai dar 6,7. Mas como eu quero determinar a quantidade de classes, ou seja, a quantidade de linhas que eu terei na minha tabela, então nós precisamos arredondar esse valor. Como esse 7 é maior do que 5, arredondamos para mais e assim teremos aproximadamente 7 classes. Então, aqui fazemos uma estimativa. Em seguida, temos que determinar a amplitude das classes. Eu já sei que eu vou ter que determinar, que eu vou organizar aqueles dados em 7 classes. Mas qual que vai ser o tamanho dessas classes? Para determinar essa amplitude, nós fazemos o seguinte. Nós vamos considerar qual é o maior valor que temos dentre os dados e também o menor. Como eles já estão organizados, é fácil de visualizar. Nós temos o maior 16,7 e o menor, que é 3,9. Vamos fazer a diferença entre esses valores, ou seja, subtraímos, vai dar 12,8. Esse 12,8 nós vamos dividir pela amplitude, onde a amplitude, antes de arredondarmos, tinha dado 6,7. Então, fazemos 12,8 dividido por 6,7. 6,7, então, é o nosso número de classes. Ao fazermos essa divisão, determinamos a amplitude, que será de 1,9. Aqui também podemos arredondar. Vai ser aproximadamente 2. Então, se eu tivesse, por exemplo, falando da faixa etária, quando eu determinei número de classes, determinei ali a amplitude, eu estaria falando do quê? Que eu estou dividindo as faixas etárias em 7 tipos de faixas e que dentro dessas faixas, dessas classes, eu estou analisando de 2 em 2. Então, a minha amplitude é 2. Então, seria considerar de 2 em 2 anos. Vamos ver como que fica agora o nosso processo de tabulação desses dados. Então, nós temos ali a classe dos dados, nós temos o nosso rol. A partir desse rol, nós vamos começar determinando
o tempo em minutos, onde, na verdade, é isso que nós estamos, de certa forma, chamando de classes. Então, aqui é que nós temos as classes. O número de operadores, onde no número de operadores é que começamos a realizar o processo de contagem. Esse número de operadores que nós estamos aqui relacionando na segunda coluna é o que nós chamamos de frequência absoluta, então é o que nós chamamos de FI, enquanto que na outra coluna nós vamos colocar também essa contagem, porém na forma de porcentagem. Então vai representar a porcentagem de operadores e é aquilo que nós chamamos de frequência relativa, onde essa frequência relativa tem uma relação direta com a frequência absoluta, que vai ser dada por essa fórmula aqui e que nós vamos entender agora como que nós a utilizamos. Então vamos começar pelas classes. Pelas classes, nós já determinamos a quantidade de classes, nós já vimos que serão de 7, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas, são 7 classes, e determinamos também que a amplitude dessas classes será 2. Então, como que estabelecemos agora essa amplitude? Essa amplitude nós estabelecemos como sendo de 3 até 5, então vejam que são 2 que nós temos aqui dentro, de 5 até 7, de 7 até 9 e assim sucessivamente, considerando que todos aqueles dados precisam ser contemplados dentro dessas classes. Como nós temos o menor valor que é 3,9, o maior valor que é 16,7, então nós podemos começar a nossa classe pelo 3 e podemos terminar pelo 17. Veja que assim nós conseguimos envolver todos aqueles dados aqui na nossa tabela. Só que tem um detalhe. Perceba que nós começamos as nossas informações aqui em 3,9. Quer dizer, então, que esse 3 aqui não entra. Se o 3 não entra, então, nós utilizamos esse símbolo aqui, em que nós representamos quem é o nosso limite inferior, quem é o nosso limite superior. Onde o limite inferior eu estou dizendo que ele não entra e que o limite superior entra nessa contagem. Então, por exemplo, quem que vai entrar nessa classe? Vai entrar o 3,9, porque ele é maior do que 3, entra o 4, 4,4, o 5,0, o 5,4 já não entra, ele vai para a próxima classe. E veja que o 5,0 entra porque eu estou dizendo aqui que ele é fechado para 5. Então, ele é aberto para 3, é fechado para 5. Isso equivale matematicamente a dizer que x é um valor entre 3 e 5, onde ele é apenas maior do que 3, mas é menor ou igual a 5. E perceba ainda que quando um determinado valor ele entra em uma classe, ele não entra na outra. Então, olha só esse 5. Eu estou dizendo que ele é fechado na primeira classe, então 5 entra aqui. Então, na próxima classe, eu começo com o 5, mas fechado para ele. Ou seja, o 5 agora não entra. Agora, como que nós fazemos o processo de contagem? Ou seja, como que nós fazemos como que obtemos a nossa frequência absoluta. Na frequência absoluta, nós fazemos um processo exatamente de contagem, de quais são os dados que serão agrupados em cada uma dessas classes. Então, na primeira classe, como nós vimos, vão entrar o 3,9, o 4, 4,4 e o 5, ou seja, nós temos 4 dados. Na próxima classe, de 5 a 7, entra quem? O 5 não entra, então já começamos aqui em 5,4, 5,5, 5,6 e assim sucessivamente até entrar o 7. 7,1 já não entra. Então, aqui nós temos um total de 15 dados. E assim nós vamos fazendo até chegar no final. Como que eu vou saber que eu agrupei todos os dados aqui? Quando chegar aqui no final, você soma tudo e observa se vai dar o total de dados que nós temos aqui, que é de 45. Se faltou algum ou se passou, tem alguma coisa errada e é necessário, então, voltar e fazer a correção. Além de representar essa contagem por meio de uma frequência absoluta, também podemos representar essa contagem por meio de uma frequência que é chamada de frequência relativa. A frequência relativa ela vai ser dada em porcentagem e ela vai ser calculada por essa expressão aqui. Então, a frequência relativa vai ser a frequência absoluta dividido por n representa a quantidade total de dados que nós temos, vezes 100.
Então, por exemplo, se nós pegamos aqui a frequência absoluta 4, dividimos por 45, vamos ter um resultado aproximado de 0,08888, que nós podemos arredondar daí para 8 e 9. Fazemos vezes 100 para transformar em porcentagem. Teremos 8,9%. Vamos fazer esse processo para todas as outras informações. Então, depois fazemos o 15 dividido por 45 vezes 100, vai dar 33,3%. E assim sucessivamente. Se você fez seus cálculos corretamente, você vai, no momento de fazer o somatório aqui, obter 100%. Ou pode ser que às vezes passe um pouco ou fique um pouquinho menor por causa dos arredondamentos que foram aqui realizados. Mas é necessário aqui ter o valor total, 45, que é o que nós estamos chamando aqui no caso de N, e é necessário também que no momento de estabelecer a frequência relativa se obtenha o 100%. Bom, nós vimos então agora de que maneira que nós podemos tabular todas essas informações, tabular todos esses dados para transformar, na verdade, em informações. Mas além da tabela, como nós já tínhamos visto, muitas vezes também nós recorremos à representação gráfica. Afinal de contas, são duas formas de representações que se complementam. E como que nós realizamos esse processo? Acompanhe comigo. Bom, então, dadas as informações, aqui por meio dos dados que foram tabelados, nós podemos construir, no caso das variáveis que são contínuas, que são essas que nós estamos utilizando, um histograma. E como já tinha mencionado, quando eu apresentei os gráficos, quando nós trabalhamos com as variáveis que são contínuas, em geral o histograma que nós utilizamos é aquele em que as barras estão juntinhas, onde os retângulos estão juntos. Agora, como que representamos graficamente? Nós temos o tempo em minutos, e esse tempo em minutos foi aquilo que nós estabelecemos em forma de classes, então de 3 a 5, de 5 a 7 e assim por diante. E aqui no eixo das ordenadas nós representamos o número de operadores. Então, o número de operadores é aquela nossa frequência acumulada, que vai de 4, que nós temos aqui desde o 0, que vai até 18. Então, de 0 a 18, e aqui ainda incluímos o 20. Agora, o que nós fazemos? Veja aqui na classe que vai de 3 a 5, nós temos uma frequência de 4. Então, de 3 a 5, nós temos 4. Então, é esse retângulo aqui o representativo. E vamos fazendo esse processo de estabelecer retângulos para cada uma dessas informações, para cada uma dessas frequências absolutas que foram obtidas. Além disso, nós ainda podemos fazer o seguinte. Além disso, nós podemos ainda, a partir desse nosso gráfico, desse histograma, nós podemos estabelecer um outro gráfico, que é chamado de gráfico de linhas, por meio dos polígonos. O que seria isso? Então, aquilo que chamamos de polígono de frequências está relacionado a um outro gráfico que nós construímos em cima daquele anterior, em cima daquele histograma. Então, é construído mediante a conexão dos pontos médios dos intervalos do histograma com linhas retas, formando então o que chamamos de um gráfico de linhas. Uma vez que a área do polígono deve ser 100%, deve-se ligar o primeiro e o último ponto médio com o eixo horizontal, de modo a cercar a área da distribuição observada. Então, o que isso significa ali na prática? Então, nós vamos construir agora o que é chamado de polígono de frequência, em cima daquele gráfico que já foi construído, que é o histograma. Como que nós vamos fazer isso? De acordo com o que foi mencionado, nós vamos primeiro estabelecer quais são os pontos médios desses retângulos. Estabelecendo esses pontos médios, nós vamos ligando cada um deles. Então, faço esses ligamentos de acordo com os pontos médios e assim vamos obter aquilo que está sendo chamado de gráfico de polígonos, que é esse que já está ilustrado aqui embaixo para você. Então, perceba que é, na verdade, o gráfico que representa a mesma coisa que esse, que foi retirado daquele. Bom, então aqui nós vimos agora uma situação de como que nós fazemos a organização de dados, como que nós tabelamos e como que nós transformamos, como que nós esboçamos um gráfico
relacionado, então, a variáveis que são contínuas. E no caso de variáveis que são discretas. Bom, para que possamos, então, dar início agora a essa outra abordagem, nós vamos ainda, anteriormente, ver alguma observação. Na construção de uma distribuição de frequência, utilizando dados que são contínuos, que foi aquele exemplo que realizamos, perde-se certa quantidade de informação, porque os valores individuais, eles perdem a sua identidade quando são agrupados em classes. Então, note que ali nós agrupamos em classes e, por exemplo, na segunda classe que nós tivemos, nós agrupamos ali ao mesmo tempo 15 dados. Ou seja, quando nós estamos trabalhando com essas classes, de certa forma, nós perdemos diversas informações que são individuais. Para que você consiga entender um pouco melhor essa perda de informações que nós estamos tendo, nós vamos ver agora um outro exemplo que envolve agora as variáveis que são discretas, onde, em geral, quando a população ela é pequena, nós não vamos estabelecer aquelas classes, mas consideramos cada uma das características como classe, mas que nós vamos resolver das duas maneiras, utilizando classe e não utilizando. Só para que você consiga entender, consiga visualizar o que significa isso que estamos falando de perda de informação. Acompanhe comigo. Então, dados discretos. Um exemplo, consideremos os seguintes dados relativos ao número de acidentes diários em um grande estacionamento durante um período de 50 dias. Construa uma distribuição de frequência sem perda de valores originais e também uma distribuição de frequência com perda de informações. Primeiramente, nós temos aqui os nossos dados. Esses dados que nós temos, perceba que estão entre 0 e 9. Então, nós temos lá 1, 5, 4 e assim por diante. Perceba que inicialmente nós temos esses dados na forma bruta. Então, nós não estamos aqui organizando, ainda não está ainda organizado de maneira crescente ou decrescente, portanto, ainda não é o que chamamos de rol. Aqui são apenas dados brutos. O que nós vamos fazer? Então, inicialmente, nós vamos aqui realizar a distribuição sem perda de informação. Nesse sem perda de informação, nós vamos considerar, então, que os nossos dados estão de 0 até 9. Então, nós temos como menor valor o 0, maior valor o 9. E nós vamos colocar todos esses dados aqui como representando as nossas classes. Agora, realizamos a contagem. Quantos zeros que nós temos dentre esse nosso conjunto de dados? Então, nós temos 1, 2, 3. Quantos números 1s nós temos? Quantos 2? Quantos 3? Fazemos essa contagem e assim estabelecemos o que nós chamamos de frequência absoluta. Então, tem 3 zeros, tem 3 1s, tem 2 4s e assim sucessivamente. Como aqui nós temos um total de 50 dados, se você não deixou de contar nenhum, quando chegar aqui no final, você vai fazer o somatório e vai ter que dar 50. Para fazer a frequência relativa, utilizamos aquela fórmula que vimos anteriormente. Fazemos a frequência absoluta dividido pelo n, que é a quantidade total de dados que temos, que no caso é 50, e o resultado multiplicamos por 100. Aqui vamos obter na primeira classe o resultado 6. Assim, vamos realizando sucessivamente para cada uma das informações, para cada uma das classes, e quando chegar aqui no final, já que tudo isso aqui está sendo dado em porcentagem, ao chegar aqui no final eu tenho que ter 100%. Veja que agora se trata de dados discretos, porque estamos trabalhando apenas com valores que são inteiros. Nessa situação, nós não perdemos nenhuma informação. E não perdemos nenhuma informação porque cada um daqueles valores de 0 a 9 constituíram o que chamamos de classe. Aqui, como nós estamos agora trabalhando com as variáveis que são chamadas de discretas, como já tinha mencionado anteriormente, nós estamos agora construindo um gráfico que é também um histograma, só que nesse histograma, as nossas barras são separadas uma da outra. Aqui nós estamos alocando na horizontal, que é o nosso eixo das abscissas, as classes 0, 1, 2, 3 até o 9, enquanto que no eixo das ordenadas, ainda que não esteja aparecendo aqui, nós temos as nossas frequências absolutas. Então, frequência, né, representando por F minúsculo. Então, a nossa frequência absoluta na classe 0 deu 3, ou seja, nós temos 3 dados que podem ser inseridos nessa classe. Na classe 1, nós temos 3 também. E assim por diante, estabelecendo por tamanhos desses nossos
desses nossos histogramas. Agora, distribuição com perda de informação. O que seria isso? Nós vamos estabelecer primeiramente o número de classes. Então, nós vamos seguir, na verdade, todo aquele passo a passo que realizamos no exemplo anterior. Como nós vimos, para realizar o número de classes, ou seja, fazer uma estimativa, primeiramente, nós vamos observar a quantidade total de dados que temos, que na situação são 50 valores. Assim, nós vamos fazer a raiz quadrada de 50, que vai dar aproximadamente 7,1. Como eu estou querendo determinar uma quantidade de classes, uma quantidade de linhas ali na nossa tabela, não faz sentido esse 7,1. Então, arredondamos. Como 1 é menor que 5, arredondamos para menos. Então, aproximadamente 7 classes, 7 linhas nessa tabela. Na sequência, vamos determinar o tamanho dessas classes, então a amplitude delas. Como que nós procedemos? Pegamos qual é o maior valor e qual é o menor valor que temos naquele conjunto de dados. O maior valor é o 9, o menor valor é o 0. Ao subtrairmos, temos o resultado 9, que nós vamos dividir pelo resultado obtido no número de classes, que foi 7,1. Sendo assim, temos a amplitude, que é 9 dividido por 7,1, vai dar 1,3. Como se refere também a tamanho, não faz sentido falar em 1,3. Então, arredondamos, no caso, para menos. Então, 1. Como que nós começamos, então, a construção da nossa tabela? Nós temos aqui distribuição com perda de informação, onde as classes serão, no total, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos aqui as 5 classes, onde nós estamos determinando essa amplitude 1. Então, de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5. E veja que nesse processo, nós estamos considerando fechado. Então, vai ser fechado no limite inferior, vai ser fechado no limite superior. E se eu estou fechando, então eu não preciso nem colocar essas representações aqui. Eu coloco simplesmente esse tracinho. Quer dizer, então, que na frequência acumulada da primeira classe, nós consideramos todos os zeros e todos os uns que nós temos aqui nesses nossos dados. Portanto, nós teremos na frequência acumulada, na primeira classe, um total de 6 dados. Na segunda classe, um total de 9. E assim por diante. Na frequência relativa, continuamos usando aquela mesma fórmula que nós vimos. Então, nós teremos, no primeiro caso, 6, dividido pelo total de dados, que é 50, e esse resultado vezes 100. Então, vai dar 12%. Aqui nós temos o histograma, veja que agora nós temos todos juntinhos, já que utilizamos as classes, então estamos analisando com perdas de informação. E aqui, só para ilustrar, então, essa questão de quando nós estamos trabalhando com a não perda de informação e com a perda de informação. O que acontece? Note que aqui, nesse momento em que fizemos o estabelecimento dessas classes, quando eu considero a classe de 4 até 5, eu tenho um total de dados que é de 20, que corresponde a 40% dos dados totais que foram coletados. Só que eu não sei exatamente qual que é a quantidade de 4, qual que é a quantidade que eu tenho aqui de 5. Isso eu só consigo determinar de maneira precisa quando eu considero cada um daqueles valores como sendo uma classe específica. Aí sim é que eu consigo visualizar que eu tenho 10 4 e que eu tenho 10 5. Então, é uma das informações que acabam sendo omitidas quando eu faço esse tipo de classe aqui. Bom, mas de que maneira que eu estabeleço quando que eu uso uma coisa, quando que eu uso outra? Vamos ver como que fica, então, essa situação. Então, de modo geral, prefere-se uma distribuição de frequência sem perda de informação, que foi esse exemplo que realizamos, então, em segundo lugar. Quando os dados são constituídos de valores inteiros, também quando há menos de, digamos, 16 classes, então a nossa população não é tão grande, e quando há suficientes observações para originar uma distribuição significativa. Então, vai ser nessas situações em que utilizamos a frequência sem perda de informação. Quando será necessário utilizar o outro tipo de frequência, onde perdemos informações e que temos que determinar o número de classes e também a amplitude dessas classes.
quando estão em jogo inteiros e não inteiros. Então, como vimos, na situação de não inteiros, precisamos fazer essas estimativas. Mas também é possível fazer isso quando trabalhamos com inteiros. Então, tanto com variáveis discretas quanto com variáveis contínuas. E também quando só existem inteiros, porém em um número muito alto, ou seja, com uma população que é muito grande, para permitir uma distribuição que seja útil. Então, nós vimos como determinar a frequência relativa, só que além da frequência relativa, também existe uma outra frequência que é chamada de acumulada. Então, uma distribuição de frequência acumulada tem por objetivo indicar o número ou percentual de itens menores do que ou iguais a determinado valor. No caso dos acidentes, nós podemos construir distribuições acumuladas para distribuição com e sem perda de informação. Então, vamos retornar naquele exemplo que tivemos sobre acidentes para agora entender o que vem a ser essa frequência que está sendo chamada de acumulada. Veja comigo. Então, vamos ver primeiramente a frequência acumulada na distribuição sem perda de informação. Nessa distribuição sem perda de informação, nós já determinamos a classe. E sem perda de informação, nós temos que de 0 até 9, cada um deles constitui uma classe específica. Nós já determinamos a primeira contagem, que foi a frequência absoluta. Determinamos também esse valor em porcentagem. Então, qual que é a porcentagem de cada uma dessas contagens que realizamos dentro do nosso grupo total de dados. E agora vamos determinar o que é a frequência acumulada. A frequência acumulada, de maneira bem simples, pode ser entendida como sendo o somatório das frequências dos valores inferiores ou iguais ao valor dado. Ou seja, nós vamos somando agora esses valores que vão aparecendo aqui na nossa frequência absoluta. Então, nós temos aqui na primeira linha a frequência absoluta, que é 3, então aqui dá 3. Na segunda linha, nós temos a frequência absoluta dessa linha mais a da linha anterior. Então, nós temos 3 mais 3, que vai dar 6. Para a próxima linha, somamos as anteriores e também ela mesma. Então, nós temos o 3 mais 3, que deu 6, com mais 4, vai dar 10. Para a próxima, continuamos acumulando. Então, teremos agora 3 mais 4 mais 5, vai dar 15. E assim vamos somando até o final. Se nós estamos acumulando todos aqueles valores que estavam na frequência absoluta, o que vai acontecer quando chegarmos ao final dessa frequência acumulada? Eu vou obter o valor total de dados, que são 50. O mesmo processo vai acontecer para determinar a frequência acumulada para o caso da distribuição com perda de informação. Olha só a tabela que nós tínhamos construído. Nós temos aqui as classes, onde nós temos agora aqui no total 1, 2, 3, 4, 5 classes, sendo que essas 5 classes têm amplitude 1. Então, nós vamos de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5, sendo ambos fechados, que ou eu posso representar dessa forma, ou não há necessidade, já que são fechados, apenas um traço entre eles. Então, nós vimos qual que é a frequência absoluta. Nós temos 6, 9, 20, 10 e 5. Isso daqui, quando eu somo, vai totalizar os 50 dados. A frequência relativa, que é dada em porcentagem. Então, 6%, 6%, e assim sucessivamente, chegando a 100%, ao total, então, que temos desses dados. E a frequência acumulada vai ser o mesmo processo. Eu vou fazer um somatório dos valores que temos anteriores e na linha atual da frequência absoluta. Então, nós temos, nessa situação, o seguinte. Nós temos para a primeira linha a própria frequência absoluta dessa linha, que são 6. Então, nós temos aqui frequência acumulada 6. Vamos limpar aqui para ficar um pouco mais claro. Nós temos agora para a segunda linha a quantidade da frequência absoluta dessa linha com a linha anterior, então são 6 com mais 9, que vai dar 15. Para a próxima, nós somamos o 6, o 9 e o 20, então nós temos 35. Para a próxima, somamos o 6, o 9, o 20 e o 10, vai dar 45. E, por fim, somamos, então, todos esses 45 que deram anteriormente, com mais esses 5 aqui, dando 50. Olha só como que fechou. Aqui somamos, deu 50.
Aqui somamos, deu 100%. E aqui, na frequência acumulada, também deu 50%. Então, note que assim, realmente temos com precisão que nenhum dado foi deixado de fora. E a mesma coisa vai acontecer na frequência acumulada quando nós trabalhamos com valores que são quebrados, ou seja, com aqueles valores decimais. É preciso também ter esse cuidado para ter certeza de que você está chegando no total daqueles dados. Bom, então aqui nós tivemos agora as informações iniciais relacionadas ao método estatístico. Então nós conhecemos diversos conceitos iniciais, que é muito importante para que possamos dar sequência no nosso estudo. E você conheceu também já esse primeiro processo de organização dos dados, que diz respeito a essa distribuição de frequências. Nós vamos dar sequência na nossa próxima aula, estudando agora aquelas tendências que dizem respeito à tendência central e as tendências também envolvendo a dispersão. Nos encontramos lá. Um forte abraço, bons estudos!